Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, essa com o tema Ciclo do Carbono. Oi, sejam muito bem-vindos a mais uma O aula, carbono que é o tem quinto como elemento tema o mais ciclo abundante no planeta e possui necessariamente duas formas, uma orgânica, existente nos organismos vivos, e a outra inorgânica, presente nas rochas. Aqui exemplificando, eu coloquei um corpo humano, que a gente vê aqui pela faixa cinza, que 18,5% da composição inteira do corpo é de carbono. E a gente vê que é uma porcentagem bem grande comparado ao hidrogênio, nitrogênio e os outros elementos químicos que ficam na casa dos 9,5% até os 3,5%. Já a forma inorgânica, eu coloquei duas coisas bem diferentes aqui, mas é feito de carbono. Um é o carvão mineral e o outro é um diamante. Isso exemplifica o quanto que o carbono varia no planeta e, tipo, apesar de ser o quinto elemento mais abundante, ele tem diversas formas e compõe muitas coisas diferentes. O dióxido de carbono, CO2 da atmosfera, é absorvido por organismos autótrofos para produzir moléculas orgânicas e, no final, os átomos de carbono são liberados como CO2 na respiração. Eu acabei de ler a definição da fotossíntese, que é um processo que a gente sabe fundamental, essencial para o ciclo do carbono e para a manutenção da teia trófica terrestre e também marinha. Aqui eu coloquei o exemplo de uma plantinha, então exemplifica o que acontece no ambiente terrestre, que utilizando água, CO2 e radiação solar, ela transforma o carbono inorgânico em carbono orgânico, C6H12O6, e O2, sendo uma chave, um elemento chave, um processo chave no ciclo do carbono. Processos geológicos lentos, como a formação de rochas e combustíveis fósseis, contribuem para o ciclo do carbono em longas escalas de tempo. Como a gente vê nessa imagem aqui, o que era vivo, um pântano, ao, é, quando ele está sujeito a pressão, calor, ao longo do tempo, ele se torna um recurso não renovável, que aqui está escrito como carvão. Mas a gente sabe também que ele forma petróleo ao longo do tempo nos oceanos. Mas aqui eu estou focando no carvão e eu até coloquei uma imagenzinha aqui de carvão mineral dentro de uma estação de extração. Bom, se a gente sabe que matéria orgânica ao longo do tempo, pressão e calor, formam recursos não renováveis, a indústria também sabe. Então, as atividades humanas vêm aumentando imensamente, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento também, que acabam aumentando a concentração atmosférica de CO2 e afetam o clima da Terra e os oceanos. Bom, se a gente sabe como mapear os combustíveis fósseis e os recursos não renováveis, e de certa forma isso tornou mais acessível, as indústrias aproveitam essa fácil acessibilidade, entre aspas, para queimar carbono. E, bom, a indústria vem aumentando cada dia que passa, então há muita emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Do mesmo jeito que o desmatamento tem acontecido em escalas gigantescas, e o desmatamento consiste na queima de árvores, né? Então você também está aumentando a concentração atmosférica de CO2 porque você está liberando CO2 através da queima para a atmosfera. Bom, mas esses tópicos que eu comentei, eles são um panorama geral. Eu vou aprofundá-los ao longo da apresentação. Começando pelo dióxido de carbono, CO2, que é a forma mais disponível, ou seja, ela é a molécula-chave no ciclo do carbono e ela está presente em diversos compartimentos do planeta Terra. Na Terra, a gente possui concentração 350 partes por milhão disponíveis no compartimento Terra e a sua concentração relativa é 14%. Na crosta terrestre, é 200 partes por milhão e a sua concentração relativa é 17. Nos oceanos, na forma inorgânica, 28 partes por milhão. Oceanos orgânico, 2
partes por milhão. Atmosférico, como o CO2, 360 partes por milhão. E atmosférico, como o metano, 1,7. É importante salientar que, apesar da concentração presente aqui, a concentração relativa ela muda porque, como a gente vê aqui, ó, a gente tem 360 partes por milhão. É um número bem grande, inclusive é o maior dos compartimentos aqui, mas a sua concentração relativa é apenas 4. Enquanto na Terra, a gente tem... Desculpa. Enquanto na crosta terrestre a gente tem 200 partes por milhão, mas a sua concentração relativa é 17. Então, apesar da gente ter altos índices de concentração nos compartimentos, a sua concentração muda de acordo com o meio que o carbono está inserido. Partindo agora para o ciclo biológico do carbono, ele envolve organismos autótrofos e heterótrofos, que, como eu mencionei anteriormente, a base da teia trófica é composta por organismos fotossintetizantes, representados aqui por essa árvore, que usam o gás carbônico, retirando o gás carbônico da atmosfera, sintetizando moléculas orgânicas, que no caso aqui a árvore, né? E para construir, para você formar um corpo, você precisa de moléculas orgânicas. Só que tudo que é vivo morre, então as folhas morrem, a árvore morre, os bichinhos que são compostos de carbono morrem, então o carbono que estava aprisionado nos corpos desses seres vivos, eles ficam na Terra e através de organismos, através de produção microbiana, acaba tornando o carbono orgânico em inorgânico. E de forma semelhante, os organismos que compõem a segunda linha da teia trófica, ou seja, os consumidores primários, eles se alimentam dos produtores primários. Então, o carbono orgânico que estava nas plantinhas passa para dentro da vaca, ela faz todo o processo dela, excreta, e aí os materiais residuais também passam por processos com a produção microbiana, que tornam o carbono orgânico e inorgânico. Além disso, os seres vivos realizam a respiração, que a gente tira, né, o oxigênio da atmosfera e solta gás carbônico, que também volta para a atmosfera. E como eu mencionei anteriormente, a combustão consiste no processo da queima de compostos. Compostos, no geral, possuem carbono, então qualquer coisa que você queima, você acaba liberando o carbono para a atmosfera novamente. Já o ciclo geológico do carbono, ele é muito mais demorado que a via biológica, e, de fato, o carbono normalmente leva milhões de anos para completar o ciclo através da via geológica. O carbono pode ser armazenado por longos períodos de tempo na atmosfera, em corpos de água líquida, principalmente nos oceanos, nos sedimentos oceânicos, em solo, nas rochas e em combustíveis fósseis e ainda no interior da Terra. Em terra, o carbono é armazenado no solo como carbono orgânico, originário da decomposição de organismos vivos, como a gente viu no ciclo biológico do carbono, que a gente acabou de ver, ou como carbono inorgânico proveniente da erosão de rochas e minerais terrestres. A lixiviação do solo, ela acaba erodindo a rocha e extraindo os minerais que estavam ali. Provavelmente a rocha tem alguma composição com carbono. Então, se você lixivia essa rocha, acaba levando para diversos compartimentos do carbono em si, né? Como a infiltração do solo, que também passa por decomposição microbiana e acaba virando fóssil ao longo do tempo, ou você leva para o oceano através da sedimentação, e isso também pode ser incorporado à cadeia trófica dos oceanos por processos microbianos. Os organismos que estão no oceano, eles também respiram, então eles acabam liberando CO2 para a atmosfera de novo. E é um ciclo, né? Então, tudo que pode ter sedimentado aqui na camada oceânica,
ao longo dos anos, tipo milhões de anos mesmo, elas acabam voltando para o centro da Terra através da subducção da placa tectônica, através da placa terrestre, sendo metamorfizada e subindo de novo através do processo de vulcanização, que acaba liberando de novo dióxido de carbono na atmosfera. Então, como a gente vê aqui, apesar do carbono estar presente em todos os compartimentos, ele muda de forma muito rápido, ou não, quando a gente está falando do ciclo geológico, mas o que eu quero dizer é que distintas formas do carbono, as distintas formas do carbono mantêm o ciclo do carbono vivo. Aí eu trouxe esse outro esquema do ciclo de carbono, dessa vez só apresentado de forma diferente, mas aqui a gente vê a erosão de rochas terrestres, que lixiviam, né? Então trazem o carbono no solo, que ele pode ser fossilizado ou remineralizado através da decomposição microbiana e da mesma forma lixiviado ou escoado para outros compartimentos, ou pode voltar para o continente ou ir para o oceano. Quando vem para o oceano, ele sedimenta e essa ação de sedimentação pode ser interrompida através de processos hidrodinâmicos que acontecem no oceano, como a ação de marés e correntes. Então, o carbono que estava aqui sedimentado, ele acaba passando por uma turbulência e ele é espalhado na coluna de água novamente. E aí ele está sujeito à ação microbiana também. A respiração e fotossíntese terrestre, que aqui mostra que normalmente é um equilíbrio, né? Mas a gente tem um fator a mais, que são as emissões humanas, que, como eu mencionei, estão muito intensas, e eu ainda vou explicar mais um pouquinho no final da apresentação. Enfim, processos que levam dióxido de carbono na atmosfera. E para o oceano, essa troca de gases, a superfície, quando venta, você acaba colocando dióxido de carbono no oceano, mas pelo menos ele é aprisionado pela produção fotossintética, pela produção primária, pelo fitoplâncton no oceano. Então ele acaba sendo armazenado, mas compõe a teia trófica dos oceanos. Como eu mencionei, o carbono ele pode ser inserido no oceano através da troca da atmosfera com a água. E aqui eu vou explicar o ciclo biológico do carbono. Quando o carbono passa da atmosfera para a água, o fitoplâncton realiza um processo chamado de fotossíntese, e afinal eles são organismos autótrofos, então eles utilizam o carbono inorgânico para sintetizar moléculas orgânicas, e eles compõem a base da teia trófica. Então, no processo 1, passa para o processo 2, respiram e fazem excreção. Então, aí tem a absorção de carbono através da pastação, né, através da alimentação do zooplâncton. Você tem a liberação de carbono em dois processinhos, que é a respiração, então você está liberando CO2 gasoso na água, e a excreção, que você está liberando CO2 inorgânico particulado na água. Mas também os organismos morrem, então eles passam, os corpinhos deles acabam se aglomerando, formando o que a gente chama de neve marinha, juntamente com outros organismos, e isso se torna muito denso e acaba descendo na coluna de água. Então você distribui o carbono orgânico e inorgânico ao longo da coluna de água e disponibilizando o carbono para outros organismos, como bactérias, para fazer o processo de decomposição ou consumir, né? Porque tem bactérias dos dois tipos, as que fazem a decomposição e as que consomem o carbono. Além disso, tem zooplâncton que consome o neve marinha, que são organismos com menos seletividade alimentar. Então, por estarem muito fundo na coluna de água, eles não têm acesso direto ao fitoplâncton lá no processo 1. Então, eles aproveitam essa massa de carbono que desceu na coluna de água para se alimentarem. E eles também respiram, então eles liberam CO2,
na atmosfera. Além disso, o zooplâncton é conhecido por fazer um processo muito importante, que é a migração vertical diária, que é quando eles sobem na coluna de água para se alimentar e descem para se proteger. Aqui no outro lado, a gente tem a mistura física, ou seja, processos oceanográficos, como a ressurgência, turbulência, eles acabam levando o carbono que estava em algum lugar da coluna d'água para cima. Então, eles acabam distribuindo o carbono ao longo da coluna de água, também tornando disponível o carbono para as bactérias atuarem nele e transformá-lo em matéria biodisponível para o fitoplâncton ou qualquer organismo aproveitar dele de novo, mantendo o ciclo vivo e ativo. O ciclo do carbono químico-físico, ele parte da interação ar-mar, ou seja, duas superfícies, duas interfaces diferentes com densidades e propriedades diferentes, elas tendenciam a trocar coisas até ficar em equilíbrio. Então, no nosso caso, é a atmosfera com a superfície do oceano. O dióxido de carbono atmosférico, ele entra no oceano para se manter equilibrado, e aí ele interage com a água, formando ácido carbônico, que é essa molécula que a gente está vendo bem no meio da imagem. Só que o ácido carbônico, ele é meio instável, então dependendo do pH da água, com mais ou menos íons de hidrogênio disponíveis, ele forma íons de bicarbonato ou íons de carbonato. A acidificação dos oceanos vem prejudicando essa equação química, porque se a gente resgatar lá da química fundamental, uma equação ela sempre se desloca para o lado em que deva se equilibrar, sabe? Então, se uma equação tem muitos íons ácido, muito íon H de hidrogênio, a equação vai tendenciar a desfazer o que ela tem do outro lado para poder suprir os íons de hidrogênio e, no caso, dissolvendo carapaças de organismos. Mas isso eu vou comentar um pouquinho mais lá para frente. Aqui tem uma imagem que mostra o panorama geral entre o ano de 1800 e uma projeção do ano de 2100. No ano de 1800, a acidificação era bem reduzida, então a gente tinha menos concentração de dióxido de carbono, então tinha menos moléculas de dióxido de carbono entrando no oceano. Então, o oceano conseguia manter o equilíbrio, formando ácido carbônico, liberando íons de hidrogênio na medida saudável para ele e formando bicarbonato. E ainda tinha íons de carbonato disponíveis, que, como eu mencionei, eles são extremamente importantes para constituir carapaças de organismos calcários, como moluscos, algumas diatomáceas e corais, onde os corais eles realizam uma simbiose com organismos chamados zooxantelas, que fornecem açúcares para o coral, então ele consegue se alimentar através do consumo de açúcares e constituir sua carapaça com os carbonatos. No lado direito, a gente tem a projeção de 2100. Se hoje, em 2021, a gente já sabe que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera já está incrivelmente alta, imagine em 2100. O carbono da atmosfera passa para o oceano através daquela esquema de equilíbrio, lembra? Que um ambiente mais concentrado tendencia a passar as suas moléculas mais concentradas para o ambiente menos concentrado, aqui no nosso caso, da atmosfera para o oceano. Só que quando o carbono entra no oceano, ele acaba gerando mais ácido carbônico, mais íons livres de hidrogênio e, consequentemente, mais bicarbonatos. Só que a gente sabe que os organismos calcários utilizam o carbonato para compor suas carapaças. Então, se antes eles eram abundantes e tinham muito carbonato para constituir suas carapaças, em 2100 não vai ter mais, eles vão ficar mais pequenininhos e os que têm a sua carapaça constituída vai ser diminuído a fim de satisfazer o equilíbrio que tem muito íon livre de hidrogênio. Então, dissolvendo as carapaças, você tem mais carbonato disponível e aí você consegue
para os íons de hidrogênio para formar o bicarbonato. Só que isso não é bom, né? Porque além de extinguir algumas espécies de moluscos, corais principalmente, você causa a morte do que já existem. Porque os corais, por exemplo, eles fazem uma simbiose com um organismo chamado zooxantela, que faz fotossíntese. Quando faz fotossíntese, acaba liberando açúcar para o coral, então ele se alimenta. E o coral fornece proteção para esse organismo para viver ali no habitat protegidinho. Só que com a diminuição do carbonato e com o aumento da acidez, essas carapaças são dissolvidas também e as zooxantelas são organismos muito sensíveis, então eles acabam morrendo. Então, se o organismo que garantia a cor para o coral morre, o coral vira só um esqueleto, que é o fenômeno que a gente conhece como branqueamento de corais. Já os impactos humanos no ciclo do carbono, a demanda global de combustíveis fósseis tem aumentado drasticamente desde a Revolução Industrial. Afinal, a invenção de máquinas a vapor, a invenção de automóveis, a facilidade, entre aspas, da instalação de indústrias, desmatamento. Enfim, tem muitas coisas aí que queimam carbono e emitem gases de estufa no ambiente. Mas aqui a gente está falando sobre o dióxido de carbono e, naturalmente, é um ciclo natural do planeta, o aumento e diminuição da concentração de CO2 na atmosfera. Como a gente vê aqui nesse gráfico, no eixo Y é a concentração de dióxido de carbono, partes por milhão, e no eixo X, os anos anteriores ao período atual. Então a gente vê que o máximo do pico antes do atual é entre 275, 2,80, 2,90, 300 mais ou menos. Hoje em dia, esse pico está estourando 375, sabe? Então, é quase mais do que o dobro do que a gente tinha antigamente. Antigamente, 100 mil anos atrás. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que o pico, ele tá quase o dobro, então o planeta Terra não tem capacidade de naturalmente combater esse alto índice de CO2. Ele não consegue diminuir o tanto que está sendo emitido no planeta. E isso vem sendo um problema porque gera preocupações com o aquecimento do planeta, com a diminuição da biodiversidade, enfim, muitos problemas.